Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto aqui do Circuito Empreendedor Podcast. Esse que é o episódio número 158. A gente desde já agradece imensamente a sua audiência, pede também para que você nos acompanhe nas nossas atividades empresariais também lá no Instagram, no meu pessoal, Caetano Reis, como também no Instagram do Circuito Empreendedor e também se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, no Circuito Empreendedor Podcast. Então você também já aproveita, compartilha esse episódio, também deixa aí seu like, deixa o seu comentário, ó, tá passando aí na tela para vocês agora. O meu muito obrigado mais uma vez, e esse feriadão aqui, né, pleno domingo, Semana da Pátria, 7 de setembro, então nós estamos recebendo aqui um grande amigo, já inclusive tive a oportunidade de trabalhar juntamente com ele também na gestão passada, na Prefeitura Municipal. Ele tem vasta experiência nesse mercado, principalmente da parte de licitações, como também agora, que é uma das coisas mais preponderantes que as empresas vão precisar, e a gente vai discutir isso aqui, que é a parte de compliance. Tá? Então, com muita satisfação, inclusive, que a gente também recebe, e é o nosso mais novo, antigo e sempre parceiro e patrocinador agora também do Circuito Empreendedor, que é o Absolon, juntamente com os seus demais pares e sócios. Seja muito bem-vindo, Cetro Consultoria e também dos nossos amigos lá da SSM Advogados. Então, meu grande abraço para todos eles também, que estão agora nos acompanhando aqui. E na sua pessoa eu estendo também esse abraço aí, Marconini, Luciano, Romira, Quitéria e todo o seu time lá e todos os seus demais sócios. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo Absolon Matheus. Muito obrigado, agradeço o convite. Enfim, aconteceu, né? Nós vínhamos já conversando há mais de ano essa vinda aqui ao seu podcast, Caetano, e é com imensa honra que estamos aqui para poder bater um papo bem descontraído, com muitas dicas, muito conteúdo para o nosso telespectador. Rapaz, e assim, pessoal, é sério que a gente vai tratar hoje aqui, porque tem um mercado exponencial muito grande para você, empreendedor, que às vezes não sabe como é que eu posso vender para governo. Ainda mais governo que está pagando em dia e que, inclusive, a atual gestão segue fazendo, mantendo seus compromissos. Como também muitas pessoas conseguem vender, mas muitas querem vender e não sabem. Então, essas e outras nuances aqui que nós vamos debater hoje aqui é justamente para você, empresário, prestar bastante atenção. Quer vender para a prefeitura? O Absolon vai dar aqui várias e inúmeras dicas para vocês a respeito justamente desse mercado de licitação. Muitas compras são feitas e principalmente até, acho que quando eu estive na Secretaria de Indústria e Comércio, também tem um percentual que também tem que ser para micros e pequenas empresas que são sediadas no município. Exatamente, a chamada cota especial. Mas é interessante, primeiramente, a gente pontuar, né? Isso, Vamos lá. O porquê de tudo isso. Embora a Lei 14.133 ela seja de 2021, ela veio praticamente ser colocada em prática de forma isolada em janeiro de 2024. Por quê? Até dezembro de 2023, a Lei 8.666 poderia ser aplicada concomitantemente. É mais ou menos o seguinte, o prefeito, o governador, o próprio presidente da República, né, optava, vou aplicar a lei antiga ou a lei nova. Então, a partir de janeiro de 24, acabou essa discussão, então apenas a nova lei de licitações. Né? Então, é interessante você entender isso. Por quê? Porque com esta nova lei de licitações, o que o empresário tem que ter em mente? Primeiro que ele tem que ter em mente que é um nicho enorme. Você tem uma ideia, só ano passado, o governo federal, ele contratou aproximadamente 107 bilhões em licitações. Só o governo federal. E a nova lei de licitações, ela, dentre várias vertentes, ela agora estabeleceu uma coisa, Caetano, interessante, que muita gente pensava assim, eu não vou fornecer para a prefeitura, para o estado, porque às vezes a fila de pagamento demora, etc e tal. Agora a nova lei traz o quê? Uma cronologia de pagamento. Eu não posso furar a fila. Se eu fornecer, eu tenho que necessariamente receber. Então não tem como eu privilegiar A em detrimento de B. Então, portanto, é uma excelente oportunidade de negócio para quem pretende empreender neste segmento. Pô, tá? Mas o bacana disso é que antigamente era aquela questão, né? Poxa, eu vou botar aqui no ventilador, vou jogar pro alto, eu vou pegar o boleto e esse aqui eu vou pagar hoje. E hoje não. Hoje você tem toda uma cronologia, como você mesmo colocou. Exatamente. Até para dar uma segurança jurídica
para aquele que está vendendo para o órgão, desde na esfera municipal, desde a esfera estadual ou da esfera federal, como também para ele poder se programar Então, nesse recebimento. Então, a primeira dica que eu dou para o empresário é a seguinte: ele tem que ter 3 bases de sustentação. Quais seriam? Primeiro, a operacional, uma base jurídica e uma base estratégica. Por que digo isso? Porque com o princípio da universalização que a nova lei trouxe, o empresário ele pode participar de qualquer licitação. Óbvio que vai depender da logística dele. Eu aqui em Marabá posso participar de uma licitação em Porto Alegre e vice-versa. E vice-versa. Então eu não preciso mais sair da minha base administrativa, me deslocar até lá como era antigamente, levar a minha pasta embaixo do braço. Não existe mais isso. Por quê? Porque e um calhamaço de documentos Exatamente. até para se certificar, para poder participar do certame. Exatamente, porque tudo hoje é o quê? Sistema. Então a nova lei de licitações, ela tirou de cena aquela metodologia antiga. Ela revogou a parte que tomava, por exemplo, tomada de preço, não existe mais, carta convite não existe mais. Hoje, basicamente, tudo eletrônico. Então isso facilitou muito para quem pretende empreender para a fazenda pública, seja município, estado, união, autarquias, empresas públicas, etc. Então, recapitulando, primeiro, eu tenho que ter o meu operacional delimitado. Por quê? Porque eu vou entrar nos sistemas que promovem as licitações. Então, eu tenho que ter alguém que entenda dessa máquina operacional. Segundo, eu tenho que ter um consultor jurídico. E digo isso por quê? Porque o edital, que é a regra do certame, ele é repleto de palavras que nós chamamos de juridiquês, que vai exigir de quem? Do profissional do direito a interpretação daquelas regras, né? E, por fim, a estratégia. Por quê? A estratégia de mercado. O cidadão sabe qual é a margem de lucro dele, ele sabe até onde ele pode dar o desconto e assim por diante. Então, repito, operacional, um consultor jurídico e também a estratégia de mercado. E ainda tem mais um outro detalhe que a gente também vai tocar um pouco disso mais adiante, que é também o oferecimento que, inclusive, da sua consultoria, justamente alguém também para... mas eu não tenho departamento de licitação dentro da minha empresa. E como é que a Cetro, por exemplo, pode e vem resolvendo isso para algumas empresas? Então, a Cetro, antes de entrar no mercado, ela se preparou para isso, tá? Não foi uma entrada, eu diria, brusca, do nada, não. Houve um planejamento, né? Então, nós realmente passamos por várias capacitações. Existe pessoa treinada na Cetro para poder operacionalizar o sistema, a fase de lance, a fase de cadastro no SICAF, a fase de intenção de recurso, a fase recursal e tal. Então, nós temos esse operador dentro da Cetro. E, ao mesmo tempo, tem o nosso corpo jurídico para dar toda a consultoria necessária. Repito, para que eu faça uma participação, eu tenho que ler e interpretar o edital. Por quê? Porque dentro do edital existe o quê? A chamada habilitação jurídica, econômica, fiscal e a capacidade técnica, que é tudo analisado pelo jurídico, né? Com todo respeito aos demais profissionais, mas não adianta. Essa área ela é voltada ao departamento jurídico. Aqui e acolá, em se tratando de obra e serviço de engenharia, nós vamos precisar de um engenheiro. Por quê? Porque exige um conceito mais técnico da área. Tem várias especificações. Exatamente, exatamente. Então não dá para você fazer uma proposta sem auxílio de um engenheiro para obra e serviço de engenharia, por exemplo. Mas nos demais, o consultor jurídico ele é indispensável. E na faculdade, por exemplo, tem um brocado, Caetano, brocado jurídico que diz o seguinte: o direito não protege quem dorme. O que isso quer dizer? Eu estou mandando um recado para o empresário que é o seguinte: às vezes por um vacilo crasso, eu diria, ele pode perder uma contratação milionária. Por quê? Porque ele deixa de contratar um especialista para auxiliá-lo nesse momento que é crucial. Então, não adianta. Como eu diria, tem que ter um consultor jurídico para que ele seja muito bem assessorado para participar de uma licitação. Então, até por conta justamente desse volume de negócios que é envolvido, né? E também por conta de toda a seriedade, porque no fim das contas também existem vários níveis de auditoria, também tem vários níveis ali de acompanhamento que automaticamente, como você falou, se não tiver capacidade técnica, internamente aquilo ali já vai bater e falar assim, não, esse aqui está eliminado porque esse aqui não tem capacidade técnica. Exatamente. E o que contribui muito a nosso favor? Nós já estivemos do lado de lá do balcão. Então, que era isso que eu ia falar. O Absolom, para quem não sabe, despachava diretamente, era o braço direito do prefeito Tião Miranda ao longo desses 8 anos de gestão, e ele foi o procurador-geral do município, nomeado na oportunidade, e desde então você vê, inclusive,
o pagamento em dia de fornecedores. Demorou, né, para azeitar a roda, porque você pode falar muito bem de como também foi pego o município, né, como foi resgatado o município e como o município foi entregue no final da gestão. Inclusive, você também participou de toda a parte da transição. Sim, exatamente. Nós pegamos o início de governo em que tivemos muita dificuldade, sim, mas com a seriedade que é pertinente ao ex-prefeito Tião Miranda, juntamente com a sua equipe, e eu à frente da Procuradoria-Geral do município, conseguimos trazer Marabá de volta à sua normalidade. Evidentemente que isso exigiu, da nossa parte, uma jornada de trabalho muito intensa no início. Eu lembro que nós trabalhávamos 12, às vezes 14 horas dia, às vezes 16 horas dia, não tinha final de semana, para poder fazer com que a administração pública fosse plenamente restabelecida, né? Isso. E certamente todos os processos licitatórios passavam pela nossa pasta, pelo nosso crivo. Então nós entendemos muito bem as entrelinhas de como funciona um processo licitatório. Então nós nos sentimos plenamente credenciados para poder hoje ofertar esse serviço à sociedade empresarial e não só de Marabá, tá? Sociedade empresarial de um modo geral. Porque, repito, com o princípio da universalização, nós podemos assessorar hoje qualquer empresa que queira fornecer para a administração pública. Isso que é bacana. Inclusive, também como você era também procurador, e pôde fazer também a virada de chave das duas leis, que uma acabou findando dentro do ano de 2023, quando virou. Inclusive, a gente queria entrar com alguns projetos e, não pode mais, porque virou. E para fazer o novo rito entraria na janela eleitoral e a gente acabou perdendo tempo. Mas você, inclusive, soube conduzir isso muito bem, até porque conseguimos acelerar alguns processos nessa mudança e os outros que já tinham dado entrada, eles foram concluídos até o final da gestão. Isso é interessante falar, Caetano, por quê? Porque nós pegamos uma lei praticamente 30 anos, já ultrapassada, veio a nova legislação, tudo que é novo é impacto. Só que isso exigiu da gente o quê? Um cuidado especial. Então nós nos debruçamos sobre a nova legislação, né? Fomos atrás de conhecimento, de pesquisa, e se você for pesquisar hoje na internet, você vai verificar que Marabá é um dos municípios que estão no topo em regulamentação da nova lei de licitações. Eu arrisco a dizer, se brincar, nós fomos o primeiro município do estado do Pará a regulamentar no âmbito do município a nova lei de licitações. Eu lembro que eu levei para o prefeito Tião, e ele falou, mas já? Eu falei, já, é necessário. Ainda que a gente parta na frente. E eu lembro que como se fosse hoje, depois que nós mandamos um projeto de lei para a Câmara, que, modéstia à parte, um projeto muito coerente, nós recebemos inúmeras ligações de colegas de outras cidades pedindo a nossa minuta como modelo, não é isso? E nós tivemos uma transição de uma lei para outra tranquila. Tranquila por quê? Porque nós nos preparamos para isso. Então, isso realmente nos enche de orgulho, porque foi um legado, mais um legado que nós deixamos para Marabá. Criamos uma nova estrutura administrativa, criamos a governança, que ela é indispensável na nova lei de licitações. Dotamos o município de uma estrutura organizacional capaz de colocar em prática a nova lei, tanto que está aí. Nós já estamos em agosto de 2025, setembro, e você vê que não houve nenhuma crítica na nossa transição de legislação. Justamente. Isso aí foi muito bom, meus parabéns. Inclusive, uma das suas formações também é do direito empresarial, né? Exatamente. São 22 anos, Caetano, de carreira na advocacia. No início eu fiz uma pós-graduação em Direito Empresarial e logo em seguida o Direito Público também me chamou para mergulhar, né, nesse Direito Público, e eu passei praticamente 20 anos da minha vida dedicando a prefeituras, né? Desses 20 anos, 8 como procurador-geral do ex-prefeito Tião Miranda. Então realmente eu consegui estudar muito, me dedicar muito. Eu não sou favorável à tese do Ctrl-C, Ctrl-V, não, eu vou pesquisar, eu vou aprofundar, vou saber se realmente aquilo tem pertinência ou não. E graças a Deus chegamos a um ponto que a gente consegue colocar em prática um sonho. E qual é o sonho? De ter o know-how para capacitar os funcionários da administração pública. Então a CETRO hoje ela tem 3 pilares, né? A capacitação do funcionalismo público, a consultoria aos empresários que queiram fornecer para a administração pública e também o compliance, que nós vamos falar mais adiante, que os empresários até muitas vezes têm medo dessa palavra, mas eu vou explicar o quanto é um procedimento tranquilo e que hoje ela é indispensável no mundo empresarial. Mas falando um pouquinho até da sua carreira, foi um desafio muito grande para você ser procurador-geral do município, né? Afinal de contas, você já vinha trabalhando em outras cidades, como também
consultor jurídico e advogando para os municípios de Tucuruí, para o município de Goianésia e até chegar aqui em Marabá. Mas só que aqui mesmo foi um negócio bastante desafiador na sua carreira. Exatamente. O nosso escritório, ele conseguiu lá atrás descobrir esse nicho. Qual é o nicho? Olha, a administração pública ela precisa de assessoria. Então nós fizemos vários contratos com vários municípios, né? Fizemos com Rondon do Pará, fizemos com Palestina, fizemos com Pissarra, fizemos com Novo Repartimento, Tucuruí, Goianésia. Mas realmente Marabá foi o ponto alto da minha carreira, né? Porque é uma cidade bem maior, uma cidade com mais problemas, uma cidade com um orçamento gigantesco e realmente atuar à frente da Procuradoria-Geral do município, num primeiro momento pareceu muito desafiador, mas eu tinha muita segurança do que eu queria e que eu daria conta do recado. Tanto que, com muita dificuldade no início, a gente, para colocar o município no prumo novamente, né, nós tivemos muita dificuldade, mas depois as coisas fluíram naturalmente. A minha equipe, graças a Deus, nunca chegaram a mim para reclamar algo do tipo, nossa, isso aqui tá assim, tá assado. Nós podemos errar, Caetano? Podemos, mas nós fazemos sempre tudo para acertar. Eu acho que esse é o nosso alvo, né? Buscar o acerto, buscar a eficiência na administração pública. Até porque eu sempre defendia isso, nós estamos aqui como servidor público. Não é para nos servir, sim servir ao público. Então meu gabinete sempre foi muito aberto, desde o mais humilde até o grande empresário. Sempre recebi todos, sempre dava o norte. E eu que eu sei. Sempre dava o norte. Eu precisava de muitas coisas e você sempre me atendia muito bem. Até porque, até para você dizer não, você tem que saber, né, Caetano? Uhum. Você tem que saber dizer não, o porquê do não. Né? Até porque a administração pública ela tem um outro princípio, né? A administração pública é repleta de princípios, que é o princípio da legalidade. Ou seja, basicamente a administração pública só pode fazer o que está na lei. Né? O que está fora da lei eu posso até aplicar excepcionalmente, mas eu teria que justificar, o que dá muito trabalho, usando um outro princípio, que é o princípio da juridicidade, o princípio da eficiência. Ou seja, que daria outro podcast, né? Para falar de tudo isso. As portas sempre estarão abertas para você e para toda a equipe, não só da Cetro, mas como eu falei também da SSM, advogados. Mas hoje você está em Eldorado fazendo esse trabalho que você já fez nos outros municípios também. Então, hoje nós prestamos serviço no município de Eldorado, Carajás e também em Curionópolis. São municípios que hoje recebem a nossa prestação de serviço ali de forma personalíssima. Só que isso não me engessa, ou seja, eu posso plenamente prestar serviço tanto para os empresários quanto para outros entes públicos, porque hoje o meu vínculo é via pessoa jurídica e não via pessoa física. Então estamos aí contribuindo com as duas administrações, com o mesmo zelo, com o mesmo afinco, sempre buscando a melhoria do serviço público, até porque quem ganha com isso é a coletividade. E também tu devia estar com saudade também de advogar, né? Porque no fim das contas, tu passou o período na prefeitura que era só ali advogando em prol do município. Agora não, você já advoga e também presta serviços de consultoria e também nesse mercado da advocacia para também várias cidades. Então assim, meio que botou um pingo de óleo ali, vai um ajuste aqui no azeite ali e tá conseguindo ir agora. E parece que agora já... É verdade. Eu diria o seguinte para ti, que o primeiro e o segundo mês realmente foram meses difíceis e tal, mas depois a roda girou e agora então, eu te diria que ela está a 1000 por hora. Estou cheio de gás, graças a Deus. E o que me fez tirar a Cetro do papel, Caetano? Eu sempre participava de seminários, de congressos, e é um tema muito apaixonante a licitação, né? E eu começava a me questionar, não, isso aí eu dou conta. Isso aí é o seguinte, basta dedicação, né? Basta dedicação. Você pega, por exemplo, os próprios ministros do Supremo, do STJ, ele tem lá uma porrada de livro na frente dele, tem vários assessores, ninguém sabe tudo, Caetano, mas você tem que buscar o conhecimento, né? Então eu busquei o conhecimento para hoje me sentir credenciado ao ponto de falar o seguinte, eu estou preparado de capacitar a tua rede de servidores. Tanto que a Cetro tem, dentro da sua plataforma, um curso chamado Procuradoria de A a Z. O que isso quer dizer? Tudo que uma procuradoria precisa saber, basta contratar a Cetro, que ela terá o conhecimento necessário. Rapaz, o homem tá bom no merchan aqui, viu? O homem tá bom, viu? Marconinho, o homem tá bom, viu, Marconinho? Aqui no merchan, o homem tá bom aqui. Que bom. Verdade. Muito bom, viu? Meus parabéns, viu, Absalom? Queria também
até por conta do know-how todo também desses 8 anos, e principalmente dessa transição das leis, isso acabou também te dando muito know-how e base também para poder aplicar esses serviços, né? Por conta justamente de assessorar empresas, não só via PJ a administração pública, mas também agora, dá já um spoiler para a galera aí, o que nós já vamos começar a fazer, inclusive. Eu digo nós porque quando você me procurou, você já veio com uma ideia e eu já te devolvi 10 ideias de uma coisa que você tinha pedido e que era prontamente eu te devolvi 10 oportunidades. Então, vamos falar um pouco já aí para a galera do que a gente vai começar a mexer também nesse mercado para justamente empreendedores que querem vender, né, para a administração pública. Exatamente, Caetano. Nós não aprendemos na universidade gestão empresarial. Não adianta o advogado vir aqui te falar isso, que ele está faltando com a verdade, né? Então, o que move a gente a aprofundar essa matéria é um debate, é uma conversa, é novamente a busca do conhecimento noutra área. Nós entendemos no primeiro momento da ciência jurídica, a ciência empresarial não é conosco. Então, a gente precisa realmente fomentar parcerias para que a gente consiga entrar no mercado. Então, da feita que nós iniciamos com a Cetro Consultoria, Compliance e Capacitação, exatamente para o quê? Para ofertar vários serviços às pessoas que têm potencial para fornecer para a administração pública, mas não entendem isso. Pensa que é um bicho de 7 cabeças e na verdade não é. Repito, se você tiver uma boa consultoria, você consegue se sobressair. E é uma oportunidade singular, porque são poucos que se sobressaem no mercado. Por quê? Porque está exigindo muito essa questão operacional e essa questão consultiva. Eu sempre falo o seguinte, licitação não é só a solenidade. A licitação ela tem trabalho antes, que é a preparação, o checklist, levantamento de documentos, etc. e tal. Quando você analisa o edital, você pode impugnar determinada regra abusiva, que você entende que vai prejudicar o seu cliente, é um direito seu, mas você só vai impugnar se você tiver conteúdo, se você não tiver, não adianta. Tá? Porque senão você vai ter indeferido. É o querer não é poder. Não. Então você tem que entender da regra, não é isso? E como eu te disse, eu já estive do lado de lá, então eu sei o que eu estou falando. E, ao mesmo tempo... E nada melhor do que ter alguém que já esteve do outro lado para assessorar nesse quesito. Exatamente. Então, quando você entra no sistema, você tem que alimentar de acordo com o que está no edital. E como é que você vai fazer isso? Trabalhando antes, organizando antes. Durante a licitação, terminou a licitação, também pode ter o trabalho. Por quê? Você pode ter que recorrer. Se você ganha a licitação, alguém pode recorrer contra você, aí você tem que apresentar contra-razões. Então perceba que é uma sequência de detalhes que vai exigir o conhecimento jurídico. Maravilha. Então, pessoal, a gente está batendo um papo aqui legal com o nosso amigo Dr. Absolom Matheus, aqui da Cetro Capacitação e Compliance. E a gente vai fazer agora um breve intervalo e já a gente está de volta aqui para o nosso segundo bloco. Não sai daí. Um grande abraço. Então, pessoal, estamos de volta aqui com o Dr. Absolom Matheus, o cara mais gabaritado e capacitado. O homem já fez até um merchandising aqui já da Cetro sobre justamente capacitação, treinamentos e compliance. E a gente vai entrar agora numa segunda esfera aqui de oportunidades também para o mundo dos empreendedores. Para você que quer vender para a administração pública, como inclusive o próprio Absolom nominou aqui, quer vender para a prefeitura, quer vender para a Câmara, quer vender para autarquias, enfim, secretarias, quer vender a nível de Estado, a nível de União, a nível federal. Pô, a Cetro aqui está preparadíssima. Não é porque é meu amigo e porque está aqui na minha frente, não. Inclusive é meu vizinho até. E não é por isso, não. Pelo contrário. Inclusive, quando falta luz, né? Aí já manda uma mensagem pro outro. Já, pô, faltou luz aí. Fala, não, vizinho, aqui tá de boa. Então, nesse sentido, é porque eu sei da capacidade, não só dele, mas também dos demais sócios. E os conheço já de longas datas. Só faltava, inclusive, trabalhar com você, porque eu já trabalhei com os outros, né? E quando eu presidi o Conjovem, inclusive, eles me ajudaram muito, tanto o Luciano quanto o Marconinho. Então, vamos falar um pouco dessa parte de treinamentos, porque, afinal de contas, você já afiou na gíria de vendas, você já está com o machado afiado,
você já está com a faca nos dentes e já está realmente preparado. Não é, eu vou esperar ficar perfeito para lançar o negócio. Não, o negócio já está sendo tracionado, você já tem clientes, você já tem treinamentos que estão sendo conduzidos. E como é que vai funcionar isso a partir de então? Então, Caetano, na nossa linha de pensamento, como é que funciona? Nós já temos a grade preparada, nós temos a programação organizada, o conteúdo todo, eu diria, O conteúdo planejado, programático todo já ok. planejado. Agora é colocar em prática, logo mais aqui em Marabá mesmo. E nós teremos vários públicos-alvos, né? Tanto a administração pública, quanto também os empresários que desejam fornecer. Então, é mais ou menos uma sintonia, né, entre os dois polos, não é isso? E a linguagem vai servir para os dois. Exatamente. Para você ter uma ideia, em se tratando de administração pública, recentemente, agora, terça-feira, pasme, tá? O Tribunal de Contas do Estado do Paraná determinou ao gestor do município de Maringá, município aí com quase 450 mil habitantes, Bem maior que o Marabá, inclusive. que promovesse o treinamento do seu funcionalismo que trabalha com licitação. Então, para você ter uma ideia, que isso não é brincadeira. Essa lei realmente exige capacitação, treinamento. Por quê? Porque ela trouxe novos conceitos. Para você ter uma ideia, essa lei ela foi inspirada na União Europeia. Então, Brasil, União Europeia. Então, vai exigir muito, mas muito, do funcionalismo público uma capacitação de modo que ele faça colocar em prática os princípios que nortearam a nova lei de licitações, né? Então não é do nada, realmente ela vai exigir muito do funcionalismo público uma preparação. Então a Cedro tem essa grade para ofertar para o funcionalismo público tudo que for de novidade na nova lei de licitações. Ato contínuo para os empresários. Porque nós vamos dizer para eles o seguinte, meu amigo, não é nem um bicho de sete cabeças fornecer para a administração pública. Repito, você está aqui em Marabá, você pode fornecer para Palmas, você pode fornecer para Belém do Pará, você pode ofertar para Mato Grosso, basta você ter logística. E aí você estabelece parcerias para isso. Repito, só a União foram 107 bi em 2024. Então é um mercado grana. altamente promissor. E com aquilo que eu te disse, né, não tem essa de apadrinhamento, porque a própria lei exige a cronologia de pagamento. Então forneceu, pagou. Não tem como não pagar. Não pagou, representa. Vai no Ministério Público, representa no Tribunal de Contas, que aí você recebe logo o que você realmente tem direito, né? Só que antes disso, claro, né, você tem que recorrer quem? A sua assessoria jurídica, que vai notificar o município e falar, olha, eu forneci, eu tenho que receber e tal. Então, eu recomendo para aqueles que pensam, que reflitam novamente e voltem a fornecer para a administração pública, porque é um mercado que está aí aberto e muito promissor, principalmente em momentos de crise. Por quê? Porque o recurso para a administração pública vem, então ela vai só pagar o fornecedor. E na agilidade, inclusive, por conta justamente da tensão da crise. Exatamente, porque agora não tem mais querer, não fica mais ao talante do gestor. Ele é obrigado a pagar porque a própria lei exige. E também não tem aquela de, poxa, que tem um comentário no meio, no meio dos advogados, mas no meio não só dos empresários, mas também no meio da população. Que no país tem leis que pegam e tem leis que não pegam. Essa é um caminho sem volta. Não tem como. Até porque ela tem uma série de regulamentações que a própria Advocacia Geral da União está lutando para deixar em dia, ainda não conseguiu. São mais de 70 decretos, né? E os municípios também têm que ir no mesmo sentido. Também é o chamado princípio da simetria, né? Se a União regulamenta lá, eu tenho que regulamentar aqui. Posso até utilizar aqui o da União enquanto eu não faço o meu papel, mas o correto é o município fazer o papel dele. Até porque o município é dotado de autonomia administrativa. Então ele tem o poder-dever de ter a sua própria legislação. Então é um caminho sem volta, Caetano, é um caminho sem volta. E eu sempre digo isso. Foi-se o tempo que dava para gerir o município nas coxas. Não dá. Você tem que gerir o município baseado em planejamento, em governança, em estratégia administrativa. E digo mais, a nova lei de licitações ela é perfeita para o novo gestor. Por quê? Porque ela tem o que nós chamamos de linha de defesa. Isso obriga o controle interno e as procuradorias jurídicas a atuarem preventivamente, exatamente para proteger a gestão.
para que não tenha problema com o Tribunal de Contas e com os demais órgãos de controle, como o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. Por quê? Porque ela vai exigir desses personagens que eles atuem preventivamente, protegendo o gestor. No primeiro momento, todo mundo se assustou, né? Nossa, nova lei, o que é isso? A lei antiga tá boa. Só que não. Essa lei veio para dar um salto de melhoria, um salto de qualidade. Para você ter uma ideia, ela exige, por exemplo, que o prefeito faça o seu planejamento de contratação. O plano de contratação anual. Então, ele tem que divulgar até abril o que ele vai contratar ano que vem e assim sucessivamente. Ou seja, isso mostra o quê? Que você tem uma organização administrativa, que você não vai gastar o dinheiro público à toa. Então a grande sacada é essa, fazer com que a administração seja o quê? Eficiente, tal como a administração na iniciativa privada. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Também tem essa questão de que empresários que estão também nos assistindo e que também acabam perdendo a participação e acabam se frustrando. Não, não quero mais vender para governo, não quero saber. Eu quero vender para a empresa que ganhou do governo. Quero pegar o contrato guarda-chuva dessa empresa aqui que ganhou do governo. Porque tem isso. Às vezes eu ganho uma obra, não sou da cidade, mas eu chego na cidade, eu quero alguém para fornecer. É a terceirização, às vezes a quarteirização do tal contrato guarda-chuva, né? Que aí já é contrato em cima de contrato. Não, pô. Tá aqui, tem a Seto, tem o Absolom, para justamente você e a equipe lá dele, justamente juntos, poderem traçar e vocês não perderem mais essa oportunidade de passar a atender esses órgãos públicos e vender, inclusive, muito e mais. Caetano, eu diria que é um conceito ultrapassado. Eu recomendo o empresário rever esse conceito. O que ele tem que ter em mente? Ele tem que ter segurança jurídica na contratação. Para que ele tenha segurança jurídica, ele tem que contratar o especialista. Então tá aí a resposta para aquele que tinha dúvida, né? Pois é, porque isso aí é muito importante. Agora vamos lá. Que é uma palavra, inclusive, que ela vem, acho que de uns 15 anos para cá. Ninguém sabia mais ou menos o que significava. E veio muito à tona, na época, acho que foi da Lava Jato, inclusive. Que depois as empresas tiveram que fazer contratos de leniência e que depois se criou essa palavra compliance, né? E aí o pessoal fala, não, é compliance. Não, pessoal, é compliance, é inglês. Tá? E aí surge, então, essa nova palavra, esse novo adjetivo, e isso aí é muito grande, inclusive, vem de encontro justamente para essas empresas que acabam fazendo a venda para governos. Elas também precisam ter essa certificação de compliance para poder, que eu acho que é um dos requisitos, não é isso? Exatamente. Na verdade, ela não é um requisito, eu diria, ainda 100% consolidado para participar da licitação. Mas vai para ser. Participar de algumas licitações, Tá. Já é exigido. E já é exigido. E também como critério de desempate. Tá. Imagine só, pronto. a empresa do Caetano... Acabei de falar Isso. de gente que pode ganhar e depois perder e desistir do processo. Porque não teve uma capacitação dentro da sua empresa para os colaboradores. Como é que seria essa capacitação que a Cetro fornece? Então, Caetano, eu acho que para ficar didaticamente melhor para o nosso telespectador é necessário contextualizar o compliance. Tá, bora. No mundo e no Brasil. Eu acho que é melhor, fica uma coisa rápida, fica claro, até para a pessoa entender de onde nasceu essa palavra, de onde nasceu esse movimento, né? Nasceu nos Estados Unidos, para variar, berço, né? De muitas novidades no mundo. Basicamente, em 1913, tá? O Banco Central foi criado e os Estados Unidos vinham de uma crise e entendeu necessário intervir na economia privada. Então, o que aconteceu? Com essa intervenção do dinheiro público no privado, começou a suspeitar de fraudes, de desvio de dinheiro público, etc. e tal. Então, de 1913, a gente pula ali praticamente para 1960. E em 1977, houve a primeira lei anticorrupção transnacional. O que isso quer dizer? Os Estados Unidos, entendendo que a economia dele estava em ruínas, por conta do desvio de dinheiro público em massa, ele contratou o primeiro sistema de auditoria e controladoria. E daí nasceu a palavra compliance. Compliance nada mais é do que o quê? Você trabalhar em conformidade com as regras vigentes. Então, uma palavra que deriva do inglês, sim. Mas, traduzindo para a nossa realidade local,
trabalhar em conformidade com as normas, né? E no Brasil, qual foi o seu marco, digamos assim? Em 2013, com a lei anticorrupção. Então ela chega no Brasil em 2013, então veja a diferença de tempo, né? Estados Unidos começa um movimento em 1913. 100 anos depois. Né? 1960, 1970, só 2013 que chega no Brasil. E o que acontece? De 2013 para cá, houve uma evolução dessa palavra dentro da governança corporativa. Primeiramente, dentro da iniciativa privada. Traduzindo para quem está nos assistindo, hoje grandes operações exigem que você tenha dentro da sua empresa ou um departamento de compliance ou uma terceirização que estabeleça um programa de compliance. E o que isso exige do empreendedor? Né? Um código de ética decente, regulamentos, demonstração que você de fato está fiscalizando, que você de fato está penalizando quem eventual trabalhe fora da norma, não é isso? Quando você ouve falar um estouro, a empresa tal deixou de financiar com o banco X porque foi detectado um trabalho infantil fora da regra. Porque o trabalho infantil é permitido a partir dos 14 na condição de aprendiz. Então, se pega ali dentro da sua empresa um trabalho infantil fora dessas condições, você fura uma regra. Qual foi a regra? Uma regra trabalhista, né? Então, se você é pego também em trabalho escravo, um crime ambiental, tudo isso compliance vigia, digamos assim. Então, hoje, a administração pública também está caminhando para isso. Não só para ter dentro dela departamentos de compliance, que seria mais uma espécie de controle interno, mas também as empresas, para contratar com a administração pública, terem os seus departamentos de compliance. Então, é necessário o empresário avançar também para esta visão, que é uma visão moderna, é uma visão que veio para ficar, a tendência é agravar ainda mais. E eu te digo, Caetano, eu não olho isso como um custo. Eu não olho isso como um custo para o empresário, olho isso como investimento. Por quê? Porque ele vai estar protegendo a marca dele, vai estar protegendo a imagem da empresa, vai estar protegendo o seu próprio patrimônio. Por quê? Porque o mercado vai contratar com aquela empresa porque sabe que ela tem um programa que evita desvios, que evita a fraude, que evita os problemas. E se os problemas são detectados, eles são avaliados e, conforme for, penalizados. Então, perceba que o compliance ele é cheio de vertentes. Num primeiro momento, o empresário pode olhar assim, meio atravessado, mas no fundo, ele é um avanço positivo para o campo empresarial. Pô, muito bacana. E isso também vai estar disponível. A Cetro também tem no seu hall de serviços o programa de compliance para fornecer para os empresários. Então, pessoal, em breve a gente vai estar juntamente com a Cetro, né? Circuito Empreendedor, a Microlins. Nós vamos estar trabalhando, não é isso, Absolom? Vamos com certeza. Dar novidade aí para a galera. Então, nós vamos lançar um pacote de cursos, né? Para que possa esclarecer detidamente cada ponto que nós estamos falando aqui de forma superficial. Para que você saia de lá realmente capacitado e preparado e pronto para entrar no mercado da administração pública. Essa é a grande novidade. Justamente, isso aí vai ser muito benéfico, inclusive, para a gente, até porque a gente vê nisso uma baita de uma oportunidade. Então, e não só da gente comercializar novidades, né, produtos novos, mas também de ter uma pessoa daqui de Marabá muito bem gabaritada para atender aí a outros municípios, quem sabe romper as barreiras também do estado. A gente já está pesquisando, inclusive, vem empresas de fora para fazer esse tipo de treinamento lá em Belém. Sim, exatamente. Não, a Cetro está aqui e vamos fazer justamente capacitar as pessoas que estão aqui. Então isso aqui vai ser realmente de muita importância. Só um detalhe, antes que passe despercebido, isso não se chama bairrismo, né? Ao contrário. Não. Se chama valorizar justamente, quem realmente se dedica aqui, etc. e tal. E para você ter uma ideia, eu participei recentemente da Conferência Nacional dos Municípios, lá em Brasília. Numa das arenas temáticas, né, eu tive a oportunidade de defender a iniciativa de uma mini reforma na nova lei de licitações, apresentando projetos e alguns dispositivos. E o pessoal da CNM acolheu a nossa sugestão, né, iria levar para deliberação e tal. Então, se veja que, graças a Deus, a gente está
Está indo numa vertente muito boa, né? Numa crescente muito boa, com o pé no chão, óbvio, né? Mas sempre falando quando você tem conteúdo. Quando você tem conteúdo, você consegue discutir, você consegue argumentar, você consegue convencer. Então essa é a intenção da Cetro. Passar uma prestação de serviço consolidada, acima de tudo, com a segurança jurídica que o empresário merece. E você tocou num ponto muito importante que é da valorização. Não é a questão do bairrismo, é valorizar de fato as coisas que são feitas aqui. Muita gente, às vezes, por falta de conhecimento e também por questão de não valorizar o que está aqui, vai para o aeroporto, pega o avião, viaja, vai fazer uma capacitação dessa lá fora, com uma linguagem que não é a linguagem daqui, mas o conteúdo às vezes também deixa a desejar. E aqui, não só em Marabá, mas também em outras cidades do estado, nós temos muita gente boa. Então, assim, vou deixar o convite também aproveitando aqui para o pessoal participar do nosso clube de negócios. Agora, dia 9, terça-feira já, lá no Boto Cor-de-Rosa Café, a partir das 6h30 da tarde. Para quem ainda não fez a inscrição, as vagas são muito limitadas, até porque a gente não quer fazer do clube de negócios os encontros como são nas etapas do Circuito Empreendedor. A gente quer fazer encontros mais intimistas mesmo, para justamente pegar ali e das pessoas ali extrair o máximo de negócios entre elas. E a gente está sendo essa ferramenta. Então, vamos valorizar principalmente as pessoas daqui. Nós do circuito, a gente também traz palestrantes de fora, só que agora a gente está pegando as pessoas também daqui para poderem contar mais das suas histórias. Não só de vir aqui para poder bater esse papo conosco, mas também de ir, subir no palco, falar para 350, 400 pessoas. E assim a gente vai tracionando. Então a gente vai ter agora também a nossa 10ª etapa no dia 1º de outubro, então também está todo mundo convidado. As vendas também já estão ocorrendo, tá? Então garanta também a sua vaga. Vai ser lá no Teatro Municipal Eduardo Abdenor, que a gente também conseguiu na gestão entregar para a cidade de Marabá. E foi um baita de um equipamento, uma baita de uma dor de cabeça para poder depois ajustar, e conseguimos ajustar dentro da gestão e conseguimos entregar esse equipamento aí no final da gestão do prefeito João Miranda. Então fica também aqui o convite para vocês participarem conosco aí dessa 10ª etapa do Circuito Empreendedor. E nesse corre ali, Absolom, entre a parte PJ dos municípios, tanto de Eldorado quanto de Curionópolis, como também da Cetro, vocês também vai vir também aí o período eleitoral e, querendo ou não, muitos também acabam procurando por vocês, né? Para parte também dessa parte de assessoria, nessa parte também do direito eleitoral. Exatamente. Isso aí já é voltado mais para a SCCM, Advocacia. A SCCM fez agora 20 anos, dia 1º de junho, né? 20 anos de prestação de serviço jurídico no município de Marabá e nos municípios circunvizinhos, né? Graças a Deus o nosso escritório é referência em direito eleitoral, também direito constitucional. E como sempre o pleito chegando, com certeza os contratos surgem, os contatos surgem, né? E o escritório tem que estar preparado para o próximo pleito, e certamente está. Então, isso aí já não é mais nenhuma novidade. Graças a Deus nós temos também um bom know-how consolidado no direito eleitoral na região. Bom, isso aí também é muito bom, isso aí é muito fantástico. Deixar uma mensagem para a galera então, que acho que a gente já está chegando até no final, meu diretor já até sinalizou ali, já tá dando os pulos dele ali, meu diretor Faria Júnior. Satisfação tê-lo hoje aqui, inclusive iria viajar e não viajou, para justamente estar aqui juntamente com o Jones também, que está ali, já estava filmando a gente aqui nos bastidores. O Absolom deu até uma travada aqui quando viu o Jones, tomou um susto aqui, não está acostumado com essas câmeras, com os holofotes, né? Você é um cara mais dos bastidores ali, exatamente. Um cara mais para multiplicar o conhecimento e não necessariamente... Mas vai se acostumando. Eu sempre fui adepto à discrição, né? Sempre fui um cara discreto e tal. Mas o mercado exige hoje um novo formato, né? Então nós temos que nos adequar ao novo formato que exige de nós, né? E primeiramente agradecer ao convite, meu amigo, e certamente digo que foi muito proveitoso, e digo a vocês o seguinte: não percam por nada esse podcast. Podcast repleto de conteúdo, repleto de informações, e certamente vai engrandecer o seu negócio. Cara, assim, muito obrigado. Inclusive, é uma satisfação enorme, mais uma vez, não só tê-lo aqui, como também parabenizar pelos 20 anos do SSM.
Advogados, como também dessa nossa parceria com a Cetro. E vocês são muito bem-vindos. Da nossa parte, a gente vai sempre estar fazendo o melhor para poder direcionar a Cetro. Foi como eu lhe falei, você me procurou para uma coisa e a gente já está desdobrando aí 10 coisas para frente. Então, é uma parceria... É um visionário, né? Cara, assim, mas é uma coisa frutífera e não é com todo dia e nem com todo mundo que a gente consegue tracionar dessa forma. Muito obrigado, porque você, representando a Cetro também, com seus demais sócios, identificaram também aqui no Circuito Empreendedor a possibilidade da gente elevar ainda mais a marca de vocês e também porque faz sentido vocês também estarem junto conosco justamente para ter mais empresas ali e às vezes tá passando agora aí, ó, Cetro, tá vendo? Para vocês, empresários, terem uma ideia, pode estar com aquele desejo ali adormecido, vocês têm um produto, vocês têm uma capacidade, mas ali está adormecido por falta de uma consultoria. E é aqui que vai estar o Absolom e o time todinho dele, dos sócios dele, para justamente pegar todas essas empresas aqui do nosso ecossistema, né? E colocar aí em prática e fazer também resultados, porque também vender é bom demais, não é isso? Exatamente, a economia tem que girar, né? E para ela girar, você tem que estar bem assessorado. Pronto. Então é isso, gente. Então, meu muito obrigado a todos. Não deixem, tá passando justamente aqui na tela, se inscreve aqui no canal, tá bom? Ajude aí o nosso projeto, a gente está com um engajamento muito legal. A gente passou de 4.000 já inscritos no canal do YouTube, tá? E aproveitando também aqui, reforçar o convite aqui no Boto Cor-de-Rosa Café, agora, terça-feira, dia 9, nosso segundo encontro do Clube de Negócios. E também passou aí há pouco se inscrever no canal e também seguir a gente no Instagram. Absolom, muito obrigado, meu amigo. Vocês aí que também estão nos assistindo, aproveitem esse resto de domingo, de feriado, e a gente se encontra no próximo domingo com mais um episódio aqui no Circuito Empreendedor Podcast. O meu grande abraço a todos.